se ele ficar sem se atualizar por mais de 12 meses, ele não é um profissional mais preparado para o mercado de trabalho. Ponto. Você ficar olhando para o lado é como se estivesse olhando para trás, né? Deixa o carro ir, para de ficar olhando para trás. Você não está formando as pessoas, forma elas, porque é mais caro você ter, como você disse, né? É mais caro você ter um funcionário mal treinado trabalhando para você do que um bem treinado que trabalha em algum momento saia. Deixa embora, continua formando. Porque formação não é treinamento, não é projeto com início, meio e fim. Treinamento não é projeto, treinamento é rotina. É dia sim, dia também, todos os dias. Ou seja, pelo menos uma vez por semana você tem que estar formando, treinando. E no caso de gerente, para baixo, por exemplo, ele tem que todo dia ali, no dia a dia, ele está treinando aspectos do dia a dia, através de feedback e correção, que é o melhor treinamento para as pessoas, assim, adulto, né? Não para criança, mas para adulto, a melhor maneira de treinar é através de feedback. Então você tem que dar feedback. E inclusive, para formar um gerente, você também tem que formar o gerente com feedback. Você tem que estar dando feedback para o cara o tempo inteiro. Hoje, no mundo inteiro, né, o conceito, né, de long learning education, né, que é a educação continuada ao longo do tempo, é o mais adotado. As grandes empresas, eles já entenderam que o cara pode vir de qualquer jeito. Pode vir com faculdade, sem faculdade, com mestrado, com MBA, com doutorado. Se ele para de treinar, se ele para de se educar, de se preparar, esse profissional, antes, vou falar da minha época, se você ficasse sem estudar 5 anos, 6 anos, se você tinha um diploma superior, você não era um profissional desatualizado. Você estava no mercado de trabalho. Hoje, a expectativa de qualquer profissional, se ele ficar sem se atualizar por mais de 12 meses, ele não é um profissional mais preparado para o mercado de trabalho. Ponto. Isso é pesquisa. Já, mas para um gerente de supermercado, quantos produtos, quantas tecnologias, quantas formas de produto, quantas formas de organizar dentro de um supermercado mudam ao longo de um ano? E se o cara não aprender nada? Se o cara não entender que existe um setor novo dentro do mercado de comida saudável, de comida vegana, de comida vegetariana, se o gerente nunca ouvir falar um negócio, quando tu falar com ele, o que vai acontecer? Olha, nós vamos comprar aqui toda a linha vegana aqui da Perdigão, da Aurora. E aí, o que o gerente vai fazer? Cara, isso não vai vender, não. Você já começou a não vender pela opinião de quem deveria ser a pessoa mais interessada em vender, que é o seu gerente. Não adianta que você não vai vender. Isso vai vencer dentro da sua loja. Entendeu? Por quê? Porque ele não teve digamos assim, o treinamento dele atualizado. Você falou sobre quando eu formava, todo mês tinha treinamento lá na empresa. Alguns eram no aspecto pessoal emocional, né? E outros eram aspectos técnicos. Então, eu chegava para vendedor e falava assim, tem produto novo? Tem. Quer falar com a equipe sobre o produto novo? E aí eu falava, olha só, fulano de tal, ele vai apresentar a linha tal. Mas a gente já sabe o que é. Não, mas ele vai falar quantas gramas de proteína tem, quantas gramas de vitamina B12 tem, quantas gramas de gordura saturada, por que ele tem menos cloreto de sódio, entendeu? Deixava o cara vender o peixe do produto para minha equipe, que eu estava treinando. Quando algum cliente chegava, não, olha só, esse aqui tem menos cloreto de sódio. O cara sabia. Entendeu? E aí muda 100% o atendimento. Acabou. O cliente chega, se você fizer isso hoje, o seu cliente vai ficar assustado. Ele vai falar, esse supermercado é diferente, porque o cara sabia qual era o produto que tinha menos sal dentro do que eu estava procurando. Esse treinamento é o dono que vai fazer? Não, é o gerente. Entendeu? O gerente, ele é a ponta de lança do dono do mercado. Entendeu? Tudo que o dono do mercado quiser fazer, o gerente tem que comprar a ideia. Senão nem sai do papel isso aí. Não vai andar, entendeu? E quando a gente fala de gerente, a gente está falando de gerente de loja, tá? Isso. Gerente de loja. Gerente de loja. É o cara que está no chão de loja, dentro da operação, vendo o que está acontecendo, vendo atendimento a cliente, vendo o que está acontecendo na frente da loja. Vendo se os processos estão rodando, corrigindo falha de processo no meio do caminho. Exatamente. E aí cai exatamente naquilo que você falou, que é a rotina. Então, o gerente ele tem que ter ali uma rotina diária, né? Uma rota, como muitas vezes a gente fala, né? Um checklist. Então ele tem que ter um checklist, porque são muitos pequenos detalhes, né?
que ele tem que ver. Então, se ele tem um checklist, seja na forma eletrônica, preferencialmente, né? Porque aí você cria um histórico, né? Se você tiver um aplicativo, né? Um sem erro da vida, né? E aí você pode ali criar um histórico. Ou seja, a minha loja está melhorando, aquela máxima da administração, né? O que não se mede, não se gerencia, né? Então, que você não consegue ver no software, porque são aspectos qualitativos, tipo, sei lá, o hortifruti está arrumado, tem produto podre na banca, tem fruta muito madura na banca, podre, isso é qualitativo, você não consegue pegar isso via software, né? Só vou pegar isso se eu fizer o trabalho. Coisas simples, eu já vi, por exemplo, por incrível que pareça, você também viu, que você tá no roda tanto quanto eu, a geladeira vendia menos na parte de iogurte, porque a geladeira era fechada e o vidro ficava embaçado, devido a vazamento na borracha. A borracha, né, já corroída. E aí, né, misturava a temperatura e embaçava. O cliente não via o produto. Então o cliente só comprava aquele produto se ele fosse exatamente lá para comprar o produto. Porque senão ele está vendo um vidro embaçado. E isso ficou dias lá. O gerente viu, o encarregado viu de laticínio, ninguém falou nada. Aí um belo dia o consultor passou, cara, mas por que o vidro está assim? Por que tem essa condensação? Porque a borracha está ruim. E ainda sabiam que a borracha estava ruim. Mas não corrigiram. E nunca ninguém corrigiu. Né? Então, assim, o gerente ele tem que ter uma rotina. Como é que tá nas geladeiras? Como é que tá o chão da loja? Tá varrido? Tá com preço? É como você falou, é o básico muito bem feito. O gerente, ele é o guardião disso. Não é para ele fazer, mas é para ele ter certeza que está sendo feito. Se ele não estiver fazendo isso, ele não bate a meta com a equipe fazendo certo. E aí ele não está cumprindo a função dele de gerente. Ele pode estar abrindo e fechando a loja para você, mas ele não está sendo seu gerente. E se hoje, olhando tudo que todo mundo está fazendo, se os gerentes hoje não entenderem que eles precisam também estarem melhorando, entenderem mais o processo, então o gerente tem que entender de açougue, de hortifruti, padaria, de layout de loja, de cross, de ponto extra, além de se desenvolver na habilidade de se comunicar, de lidar com os outros, de negociar as coisas que ele precisa que sejam feitas dentro da loja, e trazer, inclusive, o time para ficar debaixo dele, para confiar nele, para seguir as orientações que ele está falando, eu acho difícil de chegar em algum lugar.